Santo Deus, nós vamos falar esta noite a respeito de um tema muito importante para a igreja: o mandamento do véu à igreja do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então vamos analisar, né? 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retém os preceitos, como os entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem, cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos: é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém? Irmãos, podeis sentar-se em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Até mais ou menos 50 anos atrás, a maioria das igrejas tinham o véu como um mandamento da palavra de Deus. Inclusive, as igrejas do Oriente e do Ocidente, e até mesmo a Igreja Católica Romana, tinha o véu como um mandamento da palavra de Deus. Então, com o passar do tempo, as igrejas elas escancararam as portas para que o mundo agregasse a igreja. E muitos mandamentos foram retirados da palavra de Deus, e juntamente com eles veio o véu. E nós precisamos entender o que é que a palavra de Deus está nos falando. Porque a palavra de Deus diz, lá na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que a profecia ela não foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, no momento que aqueles homens eles estavam escrevendo a Bíblia, eles não estavam escrevendo aquilo que eles queriam escrever. Deus ele soprou naqueles homens o Espírito Santo e eles escreveram inspirados por Deus. Então, todos os mandamentos que nós encontramos na palavra de Deus foram mandamentos dados pelo próprio Deus à sua igreja. E a pergunta que nós precisamos fazer é: será que o que Paulo estava pregando era mandamentos de homem ou será que era mandamentos da palavra de Deus? Esta pergunta que nós precisamos fazer. Porque a respeito do véu nós temos visto muitas fábulas sendo contadas. Ela tem um fundo de realidade, mas quando você aprofunda
no conhecimento a respeito daquela historinha, ela é uma mentira disfarçada de verdade. É o que nós chamamos de sofistas, as pessoas que trabalham com esse tipo de pregação. É uma mentira camuflada. Ela parece ser uma verdade, mas quando a gente confronta com a Bíblia Sagrada, ela se desmancha. Não tem sustentação. Mas o que Paulo pregava era algo diferente, porque Paulo falava inspirado por Deus. E alguém que está sendo inspirado pelo Espírito Santo não pode falar fora da palavra de Deus. É impossível. Se você vê na carta aos Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 11 e 12, olha só, diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então perceba que aquilo que Paulo pregava tratava-se de uma revelação dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus. Ele diz também lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 37, ele diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então eu não posso chegar para um texto como esse e dizer que isso aqui não é um mandamento da palavra de Deus. Eu não posso fazer isso. Glória a Deus. E o interessante é que quando nós vamos interpretar a Bíblia, nós precisamos do auxílio de uma ciência chamada de hermenêutica bíblica. É a ciência que trata da interpretação das Escrituras. E essa ciência, ela nos dá regras essenciais na hora de nós interpretarmos qualquer texto das Escrituras. Deixa eu te dar um exemplo. Quando você vai analisar qualquer texto da Escritura, qualquer tema, seja ele qual for, você tem que levar em consideração 3 contextos: contexto direto, o indireto e o geral. O que seria o contexto direto? Seria todo o capítulo da carta ou do livro que você está lendo. O contexto indireto seria todo o livro ou toda a carta que você está lendo. E o contexto geral é toda a Escritura. Então, quando você chega num texto que você não está entendendo o que é que Deus está falando com você ali através da sua palavra, você analisa o contexto direto. Você não conseguiu chegar a uma conclusão exata daquilo que Deus está falando. Você parte para o segundo contexto, o contexto indireto. Você vai analisar toda a carta e se você não chegar a uma conclusão, você vai pegar todos os textos da Bíblia inteira que falam sobre aquele tema e aí você vai chegar a uma conclusão se aquilo é ou não um mandamento. No entanto, o que nós estamos vendo que os pregadores estão fazendo com a Bíblia, eles estão atropelando a Escritura. Eles não levam em consideração o fato de a Escritura ter sido escrita por homens, mas homens cheios do Espírito de Deus. Eles escreveram aquilo que estava saindo da mente de Deus. Não se trata de algo que um ser humano normal escreveu. Não é assim. Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Preste atenção nisso aqui. Essa carta aos Coríntios, ela não foi escrita apenas para a igreja de Corinto. Ela foi escrita para os santos, para as igrejas de Deus. E aonde existir uma igreja que creia no Senhor Jesus, aonde existir um crente que creia no Senhor Jesus Cristo, essa palavra foi escrita para ele. Independente de estar em Jerusalém, na China, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil,
aonde quer que seja, esta palavra foi escrita para ele. Glória a Deus. E essa primeira carta aos Coríntios, ela era lida em todas as igrejas. E aí você pode fazer a seguinte pergunta: se o que está aqui nessa carta não é válido para os dias de hoje, então o que é que ela está fazendo na Bíblia? Sendo que a Bíblia é um livro universal. Então, ela foi escrita para todos os santos. E se nós somos santos, ela foi escrita para nós também. Glória a Deus. Isso quer dizer, se o mandamento do véu está na primeira carta aos Coríntios, e se a primeira carta aos Coríntios foi escrita para todos os santos, isso nos mostra claramente que o véu é mandamento da palavra de Deus. E por isso ele deve ser ensinado na igreja do Senhor Jesus, nos 4 cantos da terra. Glória a Deus. Então, sabendo essas coisas, fica fácil de nós entendermos o que é que Deus está falando conosco deste mandamento. Glória a Deus. Paulo começa dizendo assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Olha só. Nós devemos imitar a fé dos santos. Por que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo? Porque Paulo imitava a Cristo. Os apóstolos imitavam a Cristo. Então, quando nós imitamos os apóstolos, automaticamente nós estamos imitando a Jesus. E toda a doutrina da Escritura deve ser fundamentada nos apóstolos e nos profetas. Aí Paulo diz no versículo 2: e louvo-vos, irmãos, que em tudo vos lembrais de mim, e retendo-vos os preceitos, tal como vos entreguei. Pronto. Paulo, agora ele vai elogiar a igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto, mesmo sendo uma igreja problemática, quando Paulo pregava o mandamento, eles acreditavam, eles criam. Então, a igreja de Corinto, eles tinham essa qualidade. Eles, muitas vezes, alguns irmãos saíam do caminho, mas quando Paulo falava, a igreja temia, porque eles sabiam quem era Paulo. Eles sabiam que Paulo não brincava com o Evangelho. Eles sabiam que aquilo que saía da boca de Paulo procedia do Espírito Santo. Então, eles tinham essa qualidade. Qualidade que hoje é difícil de se encontrar nas igrejas. Primeiro, porque os ministros, em sua maioria, não têm coragem de pregar o Evangelho tal como ele está escrito. E depois, porque a maioria das pessoas, infelizmente, não creem na palavra de Deus. Então nós somos privilegiados porque nós cremos e vivemos na prática aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensina na sua palavra. Glória a Deus. E aí ele diz no versículo 3: mas quero que sabais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus é cabeça de Cristo. Aqui nós temos uma espécie de uma hierarquia. Cristo é submisso a Deus. Jesus, em sua natureza humana, ele como filho, ele é submisso ao Pai. Está lá na carta aos Filipenses, diz que ele foi fiel até a morte de cruz. Jesus serviu como um servo. Então, Cristo submisso ao Pai, o homem submisso a Cristo e a mulher submissa ao homem. Quando a mulher ela é submissa ao seu marido, é porque antes dela ser submissa ao seu marido, ela já é submissa a Deus. E a submissão do homem deve ser semelhante à submissão da igreja a Cristo. Por isso que é tipo uma escadinha. A mulher submissa ao homem, o homem submissa a Cristo, Cristo submissa a Deus. E aí no versículo 4, ele começa a explicar: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça.
É comum nós vermos as pessoas questionarem o véu. Agora, interessante, eu nunca encontrei ninguém questionando o fato do homem não poder cobrir a cabeça quando ora ou profetiza. O homem, quando ele ora ou profetiza a Deus, se ele estiver com a cabeça coberta, ele está desonrando a Deus, a Cristo. Glória a Jesus. No entanto, nós vemos pregadores na televisão, na internet, orando a Deus de chapéu na cabeça. Ou seja, esses camaradas não estão crendo nem no básico do Evangelho, nem nas coisas mínimas eles estão crendo. Além de estar orando em pé, está com chapéu na cabeça. É como se fizesse de propósito. Estão atropelando a Escritura. Glória a Deus. E ele diz no versículo 5: mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse, glória a Deus, rapada. Perceba que agora é o inverso. Enquanto o homem, quando ora, ele deve estar com a sua cabeça descoberta, a mulher é o contrário. Quando ela ora, a cabeça tem que estar coberta. Quando ora ou profetiza, tem que estar com a cabeça coberta. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Vamos para o versículo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Sabe como é que Deus vê uma mulher que ora a Deus com a cabeça descoberta? Deus vê ela com a cabeça rapada. É como se ela não tivesse cabelo. Glória a Deus. Então não se trata de uma coisinha simples. Você não está quebrantando um mandamentozinho pequenininho quando você desobedece este mandamento. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E agora no versículo 7 ele vem explicar tudo o que nós lemos até agora. No versículo 7 ele diz assim: o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Preste atenção. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça. Existe uma diferença entre dever e poder. Não poder é como se você estivesse sendo obrigado a obedecer algo, mesmo contra a sua vontade. Não dever é você não fazer por amor. Eu posso se eu quiser, mas por amor eu não faço. E aqui está a essência do mandamento. Você só pratica os mandamentos da palavra de Deus se for por amor. Porque nenhum ser humano na face da terra é obrigado a obedecer a Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolher. Então, você só consegue obedecer isso aqui se for por amor a Deus. A essência do mandamento é o amor. E isso é válido para todos os mandamentos da palavra de Deus. Glória a Deus. Por que ele diz assim? O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Aqui, ele está explicando o versículo 4. Ele diz que todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a própria cabeça. Qual é a cabeça do homem? O homem, ele é a imagem e glória de Deus. Quando ele cobre a cabeça para orar, ele está cobrindo a glória de Deus. E a glória de Deus não pode ser coberta. A glória de Deus, ela tem que aparecer. Deus tem que aparecer e o homem tem que diminuir. João Batista, quando viu Jesus, ele disse assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, a glória de Deus, ela tem que estar descoberta, porque a glória de Deus é quem tem que aparecer. É por isso que ele diz assim: e a mulher é a glória do homem. Aqui é a explicação do versículo 5. Por que é a glória do homem? Porque a glória do homem, ela tem que estar coberta. Então, quando a mulher ela coloca o véu na cabeça para orar, ela está cobrindo a glória do homem. Olha só como é que o inimigo está fazendo nas igrejas. Os homens estão cobrindo a glória de Deus e descobrindo a glória do homem. Está tudo errado, irmãos.
É uma inversão de valor. Enquanto a mulher deveria cobrir a cabeça, que ela estaria cobrindo a glória do homem, a mulher está descobrindo a cabeça. Enquanto o homem deveria descobrir a cabeça para que a glória de Deus aparecesse, ele está cobrindo a glória de Deus. É por isso que os cultos nas igrejas deixou de ser teocêntrico e agora é homocêntrico. É o homem no centro. Expulsaram Deus das igrejas e colocaram o homem no centro. Glória a Jesus. Você está vendo que isso aqui não é um mandamentozinho qualquer? Não se trata de uma coisinha simples. É algo muito sério. Muito mais sério do que aquilo que a gente pensa. Glória a Deus. E agora ele vai começar a explicar a origem do véu. Aonde é que surgiu? Como foi que surgiu o véu? Nós vamos começar a entender o porquê que o véu não se trata de uma cultura local. O véu não se trata de um costume. Uma coisa que os irmãos precisam entender é que Deus, em sua palavra, Ele não veio nos ensinar usos e costumes. Ele veio ensinar mandamentos de Deus que podem nos levar ao céu. A Bíblia é como se fosse um mapa. Ela vai nos mostrando o caminho de nos achegarmos a Deus. Você já imaginou? O cara esconde um tesouro e aí ele dá um mapa para você encontrar esse tesouro. E ele dá um mapa errado. Ele ensina um caminho errado para você. Você passa dias e noites, anos e mais anos, e você nunca vai conseguir encontrá-lo. Por quê? Porque o mapa está errado. Se eu pegar o mapa e eu mudar a rota, você nunca chegará ao tesouro. Assim também é a Bíblia. A Bíblia funciona como se fosse um mapa. E os falsos profetas, eles estão nos desviando do caminho. A maioria das pessoas hoje, elas não estão mais conseguindo assimilar a palavra de Deus, porque elas estão sendo bombardeadas por ensinamentos que são contraditórios às Escrituras Sagradas. Glória a Deus. Então vamos ver o que é que ele diz no versículo número 8. Glória a Jesus. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Como entender isso aqui? O que é que Paulo está querendo nos dizer com isso? O homem não provém da mulher, mas a mulher provém do homem. Paulo está falando do ato da criação. Então perceba que a origem da submissão, a raiz, está no livro de Gênesis. Agora você vai lá para Gênesis capítulo 2. Vamos ler aqui o versículo 21 e o versículo 22. Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Preste atenção. Esse versículo 8, Paulo está falando exatamente da origem da criação. É por isso que ele está dizendo que o homem não provém da mulher, mas a mulher provém do homem. Por quê? Porque antes de existir a mulher, só existia o homem. A mulher não existia ainda. Então, o homem ele não foi criado da mulher, mas a mulher foi criada do homem. Deus tirou da costela do homem. Da costela do homem, Deus fez a mulher. Agora, interessante, olha o mistério que tem aqui. Tirada do lado significa que a mulher teria que andar ao lado do seu marido. Glória a Deus. Ou seja, Deus criou a mulher para ser uma adjuntora, uma auxiliadora, uma companheira para o homem. É por isso que não existe na Bíblia mulher liderando nada no que diz respeito a ministério na igreja. Esse monte de cargo de apóstolas, de bispas, de pastoras, isso são heresias de perdição. Deus não criou a mulher para ela ocupar uma liderança eclesiástica dentro da igreja. Não foi essa a função. A mulher foi criada para auxiliar o homem. Glória a Deus. Por isso que Paulo, quando ele vai explicar o véu,
ele faz questão de voltar ao princípio da criação, onde tudo começou. Agora vamos ver o versículo de número 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Paulo está voltando outra vez ao princípio de tudo. Aí você diz assim, mas onde é que está isso que Paulo está falando? Glória a Deus. No mesmo livro de Gênesis, no mesmo capítulo, vamos pegar aqui Gênesis 2, vamos pegar aqui o verso 18 e o 20. Diz assim, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora para ele. Versículo 20. E Adão pôs os nomes a todo gado, as aves do céu e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Preste atenção aqui. Qual foi o motivo pelo qual a mulher foi criada? Porque Deus, ele olhou para o homem e disse assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora, uma companheira para ele. E no versículo 20 diz que Adão ele colocou nome em todos os animais e ele percebeu que cada um dos animais tinha sua companheira, mas para ele não existia. Então esse foi o motivo pelo qual Deus criou a mulher, por causa do homem. Isso que Paulo está falando aqui. Perceba que Paulo está voltando ao princípio da criação. Então o véu não é uma novidade para o Novo Testamento. O véu é algo que partiu lá do princípio da criação. Glória a Deus. Volta lá para 1 Coríntios de novo, versículo 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Glória a Jesus. Preste atenção. Como é que a gente entende isso aqui? Aqui Paulo nos mostra o verdadeiro significado do véu. Ele é o símbolo da submissão da mulher ao homem. O véu é isso. Sempre que você estiver diante desse texto, lembre-se disso. O véu ele é o símbolo da submissão. Glória a Deus. E a mulher deve ter sobre a cabeça esse sinal por causa dos anjos. E aí, por que por causa dos anjos? Glória a Deus. Irmãos, no céu existem anjos com aparência feminina e anjos com aparência masculina. Mas no céu não existe essa submissão. Por quê? Porque no céu não existe casamento. Então não existe uma submissão entre os anjos. Glória a Deus. Não existe uma submissão entre os anjos. Existe uma ordem angelical. Existem arcanjos, existem serafins e outras ordens mais. Então, vai lá para o livro de Atos, no capítulo 1, versículos 10 e 11. Diz assim, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Aleluia, Jesus. Perceba que na hora que Jesus ele estava subindo para o céu, apareceram dois anjos que foram identificados como dois homens. E eles disseram assim, por que vocês estão olhando para cima? Saibam que esse Jesus que vocês estão vendo ele subir, ele há de voltar assim como vocês estão vendo ele subir. Então aqui nós vemos anjos com aparência masculina. No livro do profeta Zacarias, agora vai lá para Zacarias, capítulo 5 e versículo 9. Diz assim, e levantei os meus olhos e vi que saíram duas mulheres e traziam ventos nas suas asas, como as da cegonha, e levantaram o éfode entre a terra e o céu. Agora preste atenção nisso aqui. Aqui o profeta Zacarias ele viu duas mulheres. Na verdade eram dois anjos, porque eu acredito que não é normal a gente ver duas mulheres com asas, né? Glória a Deus. Então ele viu dois anjos com aparência feminina que ele identificou como duas mulheres.
Então perceba que existe tanto anjos com aparência masculina como anjos com aparência feminina, mas não existe a submissão. Mas na terra existe, porque Deus criou assim. Deus criou a mulher para ser submissa ao homem. E este véu que as irmãs colocam na cabeça, ele é o símbolo desta submissão. Por isso que Paulo está dizendo que a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos, para diferenciar seres humanos e seres celestiais. Glória a Deus. Vamos para o versículo 11. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem no Senhor. Preste atenção nisso aqui. Aqui Paulo começa a mostrar o quanto que o homem ele é dependente da mulher e o quanto que a mulher é dependente do homem. Ele nos mostra que isso aqui só pode ser obedecido se for no Senhor. Mais uma vez ele traz à nossa memória o amor de Deus. Então uma mulher é submissa ao seu marido porque primeiro ela ama Deus, depois ela ama seu esposo. A submissão, irmãos, não é uma escravidão, pelo contrário, é uma liberdade. E a pessoa faz por amor a Deus. Isso aqui também nos mostra que Deus ele determinou papéis para o homem e para a mulher. E esses papéis eles são diferentes. As funções das mulheres elas são diferentes das dos homens. Mas isso não faz a mulher inferior ao homem em nada. Porque aqui Paulo está falando que o homem ele é dependente da mulher. E a mulher é dependente do homem. Eles precisam um do outro. Então não existe ninguém melhor do que ninguém diante de Deus. Diante de Deus, independente de você ser mulher ou homem, feio ou bonito, branco ou preto, rico ou pobre, diante de Deus, todos são iguais. Todos. A alma é o maior tesouro existente na face da terra. O mesmo valor que a nossa alma tem para Deus, a alma de um mendigo que vai cair lá no meio da rua agora, às vezes até noiado, ela tem o mesmo valor para Deus. Nós não somos melhores do que eles em nada. A alma é um tesouro escondido. A Bíblia diz que as riquezas do mundo inteiro não compram o valor de uma única alma. Olha só o quanto que você é valioso para Deus. Santo Deus. Versículo 11. Aliás, versículo 12, né? Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Lá no princípio, o homem não precisou da mulher para nascer. Mas agora, o homem precisa da mulher para nascer e a mulher precisa do homem. Por quê? Porque agora os seres humanos nascem através do parto. Então, existe a necessidade do homem e da mulher para que possam ter filhos. Então, ambos são dependentes um do outro, mas tudo vem de Deus. E a graça de Deus, o amor de Deus, está por trás dos seus mandamentos. Glória a Deus. Versículo de número 13. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Vamos meditar nestes dois versículos. Preste atenção. Agora Paulo ele faz uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É quando você faz a pergunta e dentro da pergunta está a resposta. Paulo ele está dizendo assim, depois de tudo que eu ensinei, desde o versículo 1 até o versículo 3, ele diz assim, julgai entre vós mesmos, depois de tudo que vocês ouviram, é decente que a mulher ore a Deus descoberto? É lógico que a resposta é não. E no versículo 14 ele diz assim, não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Aí você olha para as igrejas, para o que a gente vê, é pessoas em cima do tubo com cabelão preto. Enquanto que Deus diz que um homem ter o cabelo crescido é desonroso, é uma desonra para Deus. Mas já a mulher não. Agora, por que isso acontece? Porque Deus criou os seres humanos assim. Você já parou para pensar como a mulher é diferente do homem? O corpo da mulher, o rosto da mulher, as pernas, os cabelos são diferentes. Sabe por quê? Deus criou para que ambos
se completasse. Então, quando o homem ele começa a ter atitude de uma mulher, comportamento de uma mulher, ele está desonrando a si mesmo e a Deus. Agora no versículo 15 ele diz assim: mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Agora aqui está toda a confusão doutrinária das igrejas. O cara esquece tudo isso que nós acabamos de estudar. Ele arranca o versículo do texto, aí ele diz assim: olha aí, o cabelo foi dado no lugar do véu. Mas será que é só isso? Vou esquecer todo o contexto, arrancar o versículo isolado e dizer o cabelo foi dado no lugar do véu? Será que é só isso? Não, não é só isso. No versículo 5, Paulo diz assim: mas toda mulher que ora ou profetiza, tendo a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Então o que é que nós entendemos nesse texto? Que no momento em que a mulher não está orando, profetizando ou no culto, o cabelo ele vai substituir o véu. Por isso que Paulo está dizendo aqui: mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado no lugar do véu. Ou seja, quando ela não está orando ou profetizando, o cabelo ele vai substituir o véu. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 24, versículo 65. Diz assim: e disse ao servo: quem é aquele homem que vem no campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Olha só, Rebeca vinha com o servo, e enquanto ela vinha caminhando com o servo, ela vinha sem o véu. Quando ela viu Isaac, ela imediatamente colocou o véu na cabeça. Por que isso acontecia? No Antigo Testamento, a gente sabe que a mulher colocava o véu o tempo todo. Mas se ela estivesse diante de um escravo, ela, por não ser submissa ao escravo, ela não precisava colocar o véu. Perceba que ela vinha caminhando com o escravo sem o véu. A partir do momento que ela viu Isaac, que era um homem livre, ela imediatamente colocou o véu na cabeça. Então perceba que o que mudou do Antigo Testamento para o Novo é que agora a mulher ela não precisa mais colocar o véu o tempo todo. Ela só precisa colocar o véu quando ela estiver orando ou profetizando. Quando ela não estiver nesses momentos, o cabelo vai substituir o véu. Está vendo como é simples a gente entender? É simples, glória a Deus. Para nós encerrarmos aqui o versículo 16, volta lá para 1 Coríntios 11:16, diz assim: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. O que Paulo está dizendo? Depois de ele explicar o contexto geral do véu, ele diz: se alguém quiser contender a respeito deste assunto, nós e as igrejas de Deus não temos tal costume. Tal costume de quê? De contender. Glória a Deus. Então perceba que o véu, ele sempre foi e sempre será o mandamento do Senhor. E nós, como cristãos, nós devemos ensinar este princípio da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Esta é a mensagem em nome de Jesus. Eu convido os irmãos para nós curvarmos os joelhos